Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Declare isso no teu espírito. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. De todos os versos e canções que eu consegui. Faz a sua capela. Todas as vezes que eu só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Diz que isso é dele. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Cante um cântico novo a Ele nessa noite. Ele é santo. Só tu és santo. Você pode declarar isso ao Senhor com a sua voz. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Eu quero ouvir você declarar isso ao Senhor. Só tu és santo. A noiva declara isso para Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só vocês. Só tu és. Isso. Diz isso para Ele. Só tu és santo. Diz que não há ninguém igual a Ele. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. João 3,16 diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei se você percebe, mas tudo começa com paternidade. Porque Deus amou, Ele deu alguém. Ele deu quem? Ele deu quem, gente? O Filho. Sabe, a gente teve hoje uma palavra com o pastor, e essa semana eu falei isso para um paciente no meu consultório. A base é família. Enquanto você não conserta a base, você não consegue andar para nenhum lugar na tua vida. O
que o João testemunhou sobre liberar perdão para um pai que foi incompetente, para um pai humano que não teve paternidade. Porque o fato de você ter um pai e uma mãe biologicamente não quer dizer que você tem um pai de fato. Porque ser pai, ser mãe é muito mais do que uma questão de genética, amém, irmãos? É muito mais do que essa questão biológica. Existem mulheres que vão reproduzir, mas jamais serão mães. Porque amor de mãe dói. Amar como mãe e como pai dói. Porque a gente sofre pelo filho, sofre pelas escolhas que a gente acha que ele está fazendo. É um amor que renuncia, é um amor que às vezes um pai é humilhado por causa do filho, é humilhado, não é assim? Mas a gente sempre diz, pode não servir para ninguém, mas é meu filho, é minha filha. E a gente sempre diz assim, eu posso falar, mas se outro falar, cadê as mães? Não fala de filho meu que eu não gosto. Fala comigo, mas não fala dele. E o fato é que hoje nós tivemos a questão da família e o pastor trouxe vários princípios. E é interessante você entender nessa noite que o reino de Deus começa com família. Não precisa abrir, eu vou citar várias passagens, se o pessoal da mídia conseguir. Mas em Gênesis 2:18 vai dizer assim: o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei a alguém para que lhe auxilie e lhe corresponda. Por essa razão, versículo 24, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Eu não sei se você percebe, mas Jesus não nasceu de uma produção independente. Você sabia que Maria concebeu do Espírito Santo? Então, naturalmente, Maria poderia ter sido uma mãe moderna, pastora Gi, e ela seria mãe sem José. Por que será que o Senhor não permitiu que José abandonasse Maria, uma vez que naquela época não tinha como fazer fertilização? Como explicar que uma jovem, praticamente saindo da sua adolescência, tinha engravidado e que a gravidez dela não era de forma natural? José tentou deixar Maria sutilmente para que ela não fosse apedrejada, e a Bíblia diz que o Senhor apareceu em sonhos. Lembra disso quem lê a Bíblia? E o Senhor falou para José: não faça isso, José, porque o que nela está foi gerado pelo Espírito. E aí você percebe o princípio onde Deus não permite que Jesus venha à terra fora de uma família. Porque era necessário que eu e você entendesse que o reino de Deus começa na família. Jesus então ele nasce tendo pai, mãe, irmãos, primo. João Batista era primo de Jesus. Sabia disso? Então você percebe que Jesus vem à terra anunciar um reino novo, mas ele vem anunciar o reino dos céus, mostrando que existe necessidade de família. Não tem lugar mais difícil para você ser confrontado. Não tem lugar onde Deus vai tratar mais o seu caráter. Querido, eu posso te dizer que é no casamento, é no lado de ser mãe, de ser pai, de ser filho que Deus trata você. Trata ou não trata? Quantos de nós já não tivemos ocasiões ouvindo alguém dizer assim: ele é uma bênção na igreja, mas como filho você não conhece. Ele é uma bênção, não sei, para os amigos, mas para os pais ele não é. Vocês já não ouviram isso? É porque houve um tempo no Brasil que se pregava muito uma vida somente dentro dos templos, e não era pregado que você vive um culto a Deus quando você sai do templo. Que honrar pai e mãe não é o que você faz na presença do pai e da mãe. Honra se estabelece na ausência. Bajulação é na presença. Alguém pode te bajular, que é o excesso de elogios superficiais, mas a honra não tem como disfarçar, porque a honra se estabelece quando ninguém está te vendo e você se comporta como se o seu pai e a sua mãe estivessem contigo naquele lugar. Então a honra se estabelece na ausência. E quando a gente fala de família, a gente fala disso, do desafio
desafio que é passar para o marido, para a esposa, para os filhos, a importância do que vivemos dentro de casa, nas quatro paredes. É ali que tem os gritos, é ali que tem o choro, é ali que tudo acontece, irmãos. E é ali que você tem que se arrepender, e é ali que você tem que pedir perdão, e é ali que você tem que perdoar 70 vezes 7. Jesus nasce numa família, e novamente eu digo, ele não nasce então fora de um contexto familiar. E eu acredito realmente que o reino de Deus começa na família. A nossa missão como igreja é de fazer da nossa família uma referência do amor de Deus na terra. Olha que desafio, irmãos. As pessoas não estão mais olhando o tamanho da sua Bíblia, as pessoas não estão olhando mais usos e costumes, quem age assim, quem tem cabelo assim, quem tem vestimenta. As pessoas não estão, as pessoas estão saturadas de religiosidade. Mas as pessoas estão em busca de uma referência familiar. Não é de uma perfeição familiar, porque não tem família perfeita, me desculpa. A minha é perfeita, então meu filho, vai para o céu. Porque o que eu entendo é que existem famílias caminhando diariamente, buscando essa perfeição, amém? Porque nós aprendemos que perfeição é você estar em treinamento diário, deixando Deus moldar você e a sua casa. E então eu fiquei pensando sobre tudo que Jesus tem feito na nossa vida. Eu não sei se você observa a Bíblia quando você lê, mas o primeiro milagre que Jesus realizou foi aonde? Foi aonde? Casamento tem a ver com o quê? Família. Por que o primeiro milagre não foi lá no Sermão da Montanha? Por que o primeiro milagre não foi ressuscitando alguém? O primeiro milagre foi dentro de um contexto de casamento. O primeiro milagre que Deus faz é na tua vida. Sabe, irmãos, eu sei que Satanás tem lutado para destruir muitos lares, mas eu entendo que família não é simplesmente marido e mulher. Me desculpa. Família pode ser você e seus filhos, pode ser você sem filhos, porque a gente concebe a ideia de que família é um pai, uma mãe, um irmão. Não. Quando eu tiver um bebê a gente vai ser família. Isso não existe. Você é família sendo solteiro, você é família sendo casado, tá entendendo? Você é família tendo pai e mãe na terra, como você é família mesmo não tendo pai e mãe, tá entendendo? Porque a partir do momento que você foi concebido no útero de alguém e Deus te trouxe à existência, você já faz parte de uma família, que é a família do reino dos céus. E a gente sempre diz que nessa família não tem orfandade, porque o teu pai é eterno. O pai da terra pode ter falhado, o pai da terra pode ter adulterado, o pai da terra pode ter te espancado, o pai da terra pode ter sido alguém com distúrbio, não tem problema. O fato é você entender que você não nasceu da vontade de homens, mas você nasce num plano eterno de Deus, para viver família. A minha família nem de longe lembra o que minha mãe e meu pai viveram. Por quê? Porque eu posso aprender com os erros de outros e não fazer semelhante. Mas isso não significa que a minha vai ser perfeita, amém, irmãos? O que eu acho interessante é que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Então Jesus já deixa claro a importância da família. Ele deixa claro que um casal, quando resolve viver juntos, ele tem que convidar Jesus para sua casa. Irmãos, relacionamento conjugal não é fácil. É diariamente uma construção. Houve um tempo que as pessoas diziam: quanto mais tempo de casado, mais garantido. Não. Motor de um carro, quanto mais tempo rodando, maior tem que ser o quê? A manutenção. Mas eu já ando com esse carro há 30 anos. Então, meu irmão, cuida, troca óleo, faz revisão.
Porque nada na vida, nessa terra, vive sem manutenção, está entendendo? É por isso que tem que conversar, tem que dialogar, tem que às vezes sair só os dois para conversar um pouco. A pressão que a sociedade faz hoje é tão grande que você vive trabalhando. Tem marido que nem vê a esposa mais direito como esposa, só vê como ajudante de trabalho. E isso não pode acontecer. Porque família tem a ver com relacionamento, cumplicidade, perdão. E Jesus ele deixa claro para a gente. Quando a Bíblia fala de família e se dirige a filhos, você vai ver no Salmo 127, versículo 3, dizendo que os filhos são herança do Senhor. Então ele valoriza também os filhos, dizendo que eis que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos, Salmo 127, versículo 4, são como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Filhos estão conosco para que a gente ministre a vida deles. E depois a gente tem que enviar. Sabe uma das coisas que eu aprendi? Os filhos não são nossos. Nunca serão. Eles são nossos quando eles são pequenos. A gente fala, senta, senta, levanta, levanta. E à medida que eles vão crescendo e vão tomando uma forma de raciocínio, nada vai ter risco. E a gente não entende, e a gente às vezes fala, que eles não entendem que os melhores amigos que eles podem ter está dentro de casa, que é o pai e a mãe. É ou não é verdade? Tirando aqueles que não tiveram pais equilibrados. Mas eu sempre penso que quando a gente não tem uma estrutura de família sólida, Deus vai levantar amigos mais chegados que um irmão. Você crê nisso? Eu creio nisso. Então quando a gente fala de família, a gente fala não de uma família perfeita, mas de uma família comprometida, uma família que está buscando melhorar a cada dia. Sabe, houve um tempo que todo mundo falava de uma família perfeita. Tinha aquelas propagandas de manteiga da Claybon, Doriana. Aí você vê aquela família tudo sentada no café da manhã. Que coisa linda, né, irmãos? Só que a nossa geração já acorda um indo para a escola, o outro pegando sapato, o outro, né? Sentar na mesa para comer junto é privilégio de poucos hoje. O fato é que nós somos família. E uma família que precisa rever valores. Foi isso que o pastor Celso fez hoje de manhã. Ele chamou a gente para rever os valores da nossa família. Eu penso que eu e você precisamos entender que o processo de santificação na nossa vida começa quando educamos nossos filhos, quando convivemos com o pai, com a mãe, quando o marido tem que conviver com a sua esposa. Esse processo de santificação, aonde você vai se vendo, irmãos, não tem lugar para você se enxergar mais do que dentro da sua casa. Aqui na igreja você pode dar um sorriso, mas se você estiver estressado na saída da igreja, quando abre a porta de casa, eu não falei que isso aqui estava fora. Porque em casa a gente não consegue esconder quem a gente é. É ou não é verdade? Sabe uma das coisas que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido da aula em faculdade. E ele disse para mim uma vez, e eu já falei isso numa das pregações, mas eu vou repetir. Ele disse o seguinte: o mundo só adota filhos órfãos de pais vivos. A droga não vai adotar o seu filho se o pai e a mãe olhar no olho daquele filho todos os dias. A prostituição não vai adotar sua filha, seu filho, se você estiver olhando para ele e brigando e chamando. Porque a orfandade é quando você tira os olhos dos seus filhos, mesmo eles estando dentro de casa. Foi o que o pastor Celso falou: pega um celular, dá para ele e deixa ele ficar no quarto. Porque existe hoje, irmãos, uma guerra muito grande. Filhos não têm tempo com seus pais porque passam horas no celular. Não tem muito aquela coisa de sentar do lado do pai, da mãe, para fazer um carinho, para assistir um filme. Não tem. É o tempo inteiro com um tijolinho na frente. Eu tenho brigado muito com isso.
e tenho sofrido e tenho batalhado, e não é fácil, porque os adultos também acostumaram a chegar do trabalho e já pegar o bichinho e ficar assim, ó, cada um com o seu bichinho de estimação. Aí dá 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 hora, e cada um vai dormir. Se existe angústia, se existe ansiedade, se existe preocupação, ninguém falou sobre aquilo. Isso é família, irmãos? Nós podemos estar todo mundo morando na mesma casa e não estar vivendo família. Sabe, uma das coisas que eu tenho percebido, o nosso papel como família é levar os princípios do amor de Deus, é ensinar e junto com a família fazer escolhas que alegrem o coração de Deus. A minha vida como família deve ser de devoção. Se eu tenho uma vida de devoção, eu também vou ter ações que glorificam a Deus. Sabe, uma das coisas que pega para os adultos, irmãos, é que o teu discurso tem que ser compatível com as suas ações, porque as suas ações vão falar mais alto que as suas palavras. Por isso que a gente não tem que ter pressa para dar receita para o filho do outro. Cuida da sua casa. Você entende isso? Porque o que eu falo tem que ser compatível com aquilo que eu estou vivendo, porque senão a Radassa vai me ver e vai dizer: a minha mãe prega uma coisa, mas dentro de casa ela faz outra. E quando eu converso, eu falo para ela assim: olha, o meu caráter e a minha conduta com seu pai, você tem o melhor exemplo. Porque eu estou há 29 anos amando o pai dela, na alegria, na tristeza, na saúde e mesmo agora no Alzheimer. A gente continua mantendo o mesmo carinho. Sabe por quê? Porque o discurso é compatível com as ações. Sabe, uma das coisas que eu aprendo é que existe uma geração que não tem referência de família. Existe uma geração que acha que família boa é aquela que deixa fazer tudo. Existe agora uma geração que acha que família boa é aquela que dá liberdade para tudo. Sabe, eu não entendo, irmãos, porque eu acho que quem ama dá limite. Foi isso que o nosso pastor ministrou, não foi isso? Eu estou pegando o que nós tivemos hoje, porque eu sei que se ele tivesse aqui agora à noite, ele gostaria de continuar falando sobre isso. E o que eu entendo? Que a nossa missão como igreja, como família, é levar as pessoas a se apaixonarem por Jesus, pelo Evangelho, mas como estilo de vida e não como culto de quinta e domingo. É estilo, irmãos. Eu sou uma pessoa que eu me considero muito liberal até. A Rada pode reclamar de qualquer coisa, mas ela não tem nada para reclamar de mim hoje como mãe. Porque eu levo, eu busco, eu fico esperando, eu mato a minha sexta, o meu sábado para ficar ali junto. Sabe por quê? Porque eu quero poder dizer para ela daqui a alguns anos, independente das escolhas que ela fizer, você teve mãe presente. Sabe, uma das coisas que eu entendo que existe uma geração que não compreende os valores que pode fazer dela uma geração mais forte. Existe uma geração que se desviou dentro da igreja, sabia? Existe uma geração hoje de jovens e adolescentes que não acreditam na existência de Deus. Deus para eles é abstrato, Deus para eles é uma filosofia, Deus para eles não é nada real. Porque o homem foi à lua, ultrapassou o globo terrestre e ninguém encontrou o céu como é falado na Bíblia. E aí eles têm professores dentro das salas de aula, já agora no ensino médio e no fundamental, já falando e desconstruindo tudo que nós acreditamos. E quando chegar nas universidades, aí que o negócio pega, dependendo do curso que se escolhe. Só que tira Deus da vida do homem, você tira o princípio moral, você tira o equilíbrio. A vida do homem sem Deus é uma vida sem origem, é uma vida sem propósito. Eu não quero saber se Deus tem olho verde, olho preto, cabelo. Eu não estou nem aí, irmãos. O nosso papel como cristão não é dizer como Deus é manifestar quem Ele é.
porque Deus é o sobrenatural que age dentro de nós e através de nós. Você não explica uma pessoa como eu, de 55 anos, filha de prostituta, criado no prostíbulo, na periferia, se tornar uma profissional, ser psicanalista, ser pastora, estudar filosofia. Você não explica. Você não explica que Deus pega pessoas que dariam tudo para estar no tráfico e hoje são pessoas com projetos sociais lindos. Você não explica. Deus transforma o ser humano. Não é porque alguém nasce na periferia e na favela que ele tem que ser bandido. Ah, é porque eu não tive pai, não tive mãe, por isso eu me tornei. Não, você se torna aquilo que você quiser. Você vira drogado se você quiser, porque existe um Deus disposto a mudar a tua sorte. Existem muitas crianças que foram adotadas e se tornaram médicos, juízes. Eu fico muito chateada quando eu vejo pessoas falarem contra a adoção e falarem: ah, fulano adotou, virou isso. Ai, coitada, adotou uma criança, virou aquilo. Não tem nada a ver, porque tem muito filho biológico virando tudo de ruim. Que explicação você dá? A base é familiar, irmãos. Por isso eu quero te dizer que a minha vida e a sua vida, a prioridade não é ganhar dinheiro. A prioridade não é você esnobar as marcas de roupa e ostentar: eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. Vivemos numa cidade que as pessoas gostam muito de ostentar, de mostrar o que elas têm, mas elas não mostram o que elas são. E não é o carro, não é a roupa que diz quem você é. Tudo que o dinheiro comprar não diz quem você é. Agora, o estilo de vida que você vive vai denunciar o que você carrega. Sabe, eu estou pegando só a deixa do vosso pastor. E eu acredito muito nisso. Que existe uma geração que não está sendo ensinada a temer a Deus. Existe uma geração achando que Deus é moleque. Ah, nem sei se Ele existe, eu vou viver minha vida. Vai, bobo. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Não se explica a origem do homem sem Deus. Não adianta. Pode falar do macaco, pode falar a teoria que você quiser. Me explica um embrião no útero de uma mulher. Me explica como é que é o embrião no útero de uma mulher. Como é que você pode explicar? Você aí sentado já foi um embrião dentro do útero de alguém. E hoje você é quem você é, com todas essas ideias. Você tem liberdade até de não crer na existência dele. Explica isso para mim. Explica para mim cada artéria. Explica um coração, um músculo batendo aí dentro de você. Explica a sua cabeça. Irmão, você já parou para pensar que tudo está aqui? Ai, o meu coração. Seu coração é só um músculo. Tudo é regido pela cabeça. Você é a obra-prima da criação de Deus. Nenhum animal se compara ao ser humano. Você é a coroa da criação de Deus. É por isso que quando o diabo pode, ele quer dizer que você não é nada, que você não é ninguém, porque você não tem isso, porque você não tem aquilo. Isso é mentira. Ganhando tudo ou perdendo tudo nessa terra, você continua sendo príncipe e princesa do Senhor. Não é o que você tem, é quem você é. Você é filho de Deus. E aí, em Juízes 2, diz que Josué morreu e toda uma geração que tinha vivido momentos temendo com Deus havia deixado de existir. E uma outra geração se levantou, e essa não conhecia o Senhor, e se tornou uma geração que adorava vários deuses, que não temia o Senhor. Por isso vivia uma vida de sofrimento e derrota. Se essa geração não se voltar para Deus, a geração da pandemia, dos adolescentes e dos jovens, se eles não se voltarem para Deus, vai ser uma geração que vai ter muito sofrimento e derrota. Porque pode ser inteligente academicamente, mas emocionalmente talvez vai ter que viver a vida se tratando. Sabe, uma das coisas que eu percebo
Existe uma geração que precisa conhecer ao Senhor através da sua família. Salmo 78, do versículo 1 ao 8, fala a respeito de contar à nova geração o que o Senhor tem feito. Ou seja, essa é a nossa missão. Não deixar, apesar da pandemia, as pessoas esquecerem quem é o Senhor. Quem é o Senhor para você? Se as pessoas te perguntarem quem é Jesus, quem é Jesus? Sei lá quem é Jesus. Sabe, uma das coisas que eu percebo, irmãos, todos conhecem Jesus intelectualmente, mas dificilmente você encontra pessoas que andam com Jesus. Eu fico pensando, se ele olhar para a terra agora, ele pode contar contigo, com a sua casa, com a sua família. Não para você pregar para os de fora, não, para você viver dentro de casa com ele, com a sua casa. Deus tem nos falado sobre a importância não apenas de levar nossos filhos à igreja, mas gerar a igreja dentro deles. O fato de você trazer seu filho, sua família ao templo, não significa que você está cumprindo com a missão. Tem gente que vem ao culto e pensa assim: já cumpri, levei meu filho e minha filha na igreja, já paguei minha conta. Não, querido, o maior desafio é você viver a igreja dentro de casa. Igreja é muito mais do que um templo de 4 paredes. Igreja é você como corpo de Cristo se movimentando. Sabe, uma das coisas que Deuteronômio, abre aí a sua Bíblia, essa eu queria que você abrisse, Deuteronômio 6, do 4 ao 9, olha que interessante. Deuteronômio 6 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Agora olha, família, ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva no batente das portas da sua casa e em seus portões. Você conversa sobre Deus com sua família? Você fala do Senhor com a sua esposa, com o seu esposo? Porque aqui está dizendo o seguinte: olha, fale, ensine, converse. Quando você está sentado na mesa, você fala mal dos outros ou você conversa coisas que glorificam o Senhor? Quando se deitar, quando se levantar, você deita falando o quê? Você se levanta ouvindo e falando o quê? Deus tem nos falado da importância de não apenas levar nossos filhos à igreja, nem somente de ler a Bíblia, mas fala sobre não desistir de ensinar o princípio do caráter de Deus. John Maxwell é um escritor e ele falou uma coisa muito linda num livro chamado As 21 Leis da Liderança. Ele disse o seguinte: John Maxwell diz assim: ensinamos o que sabemos, mas geramos no outro aquilo que somos. Ensinamos o que sabemos, porém vamos produzir no outro aquilo que nós somos. Sabe, é comprovado cientificamente, a criança não aprende com aquilo que você fala. Ela aprende com o quê? Com aquilo que ela vê. Por isso que não adianta, né, irmãos? O pastor jogou hoje uma batata quente, falou assim: ó, é você com a sua família. Não foi isso, pastora? Ele contou, testemunhou a respeito do relacionamento dele com o Guilherme, mas ele deixou bem claro a respeito da responsabilidade que nós temos como família. Transmitir a fé, recitar partes da Bíblia, irmãos, é bacana, mas olha só, é o que você vive que a sua casa vai ver. Como é difícil, irmãos. Depois de um dia cansativo de trabalho, você tem que chegar em casa,
abraçar filho, abraçar marido, fazer as coisas, né, Camila? As mulheres que trabalham fora, ter disposição, ainda olhar no olho, ver o que está vendo, chamar atenção. Às vezes tem que brigar, e você falava, nossa, hoje eu não queria brigar, mas vou ter que discutir. Porque é uma geração que você fala e eles não ficam quietos, eles querem lutar pelos direitos, querem retrucar, então você retruca e você depois tem que, ei, eu mandei parar. Algum pai faz isso aqui? Não, né? Só eu, né? Tem gente que riu com a Mari. Não, é só eu, imagina. Porque eu não sei se você sabe, os filhos têm argumento e eles querem lutar pelos seus direitos, e você diz não, e eles, por que não? E você diz não, mas por que? O outro pode, por que eu não posso? Porque o outro é o outro, e ponto final. E tem vezes que acaba dobrando a gente, né? Porque não, aí tem coisa que você fala, tá bom, mas tem coisa que a gente tem que dizer não até o fim. E às vezes a gente tem que ser a mãe malvada, o pai malvado, né? Porque o pai de todo mundo deixa, o pai de todo mundo é liberal. E eu sou daquela que enquanto comer da minha farinha, estiver debaixo do meu teto, vai dançar na minha música. Que eu fui criada assim. E eu acredito que mesmo minha mãe sendo analfabeta e tendo todo o problema que ela teve para sair da prostituição, ela conseguia dizer assim, se eu tiver que te arregaçar com 20 anos, eu te arregaço. Eu dizia, meu Deus, uma negona enorme, só batia de mão, não precisava nem bater de chinelo, irmãos, era só mãozada. Hoje eu olho para trás e vejo que ela foi a melhor amiga que eu já tive em toda a minha vida. Em toda a minha vida. Ela chegava na boca e dizia o seguinte, ninguém oferece droga para as minhas filhas, porque senão vai se ver comigo. E todo mundo tinha medo da gente, de oferecer droga para a gente. A gente era as filhas da tia. Ou seja, não importava a vida que ela teve, mas ela não queria a mesma vida para suas filhas. Sabe o que eu quero te dizer? Aquilo que vivemos, que somos, é o que a gente vai passar para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Nós vemos na cultura ter e fazer, a cada dia que passa a gente é atropelado pela modernidade. A gente corre tanto que não tem tempo de conversar com a família sobre Deus, sobre as coisas boas da vida. As pessoas falam tanto de qualidade de tempo, irmãos, mas parece que quando elas têm tempo, elas só fazem besteira. Meu Deus do céu, irmãos, por que não desligar a televisão e não fazer alguma... Vai jogar dominó, mas não tem problema, não, joga Uno, mas enquanto está jogando, está conversando, está interagindo, está rindo, está brincando, porque cada um com o telefone não consegue conversar, irmãos. Tempo bom aquele que a gente brincava na rua, né? Meu Deus, chegava a dormir suado de tanto que corria. Aquela bola que o pessoal jogava, às vezes não tinha campo naquelas ruas de paralelepípedo, montava tipo um gol, né? A galera jogava lá no Rio de Janeiro, pelo menos o pessoal joga bola em qualquer 2 metros ali, o cara já pega a bola, já joga. Mas é uma época boa de gastar energia. Quando quem não jogava bola brincava com aquele taco, botava aquela lata, como é que é o nome disso? Aí, tá esse negócio aí mesmo. Corre, corre, pega, pega, pega. Que geração saudável. Você quase não ouvia falar de adolescente se cortando, de ninguém querendo se matar, nada, porque gastava tanta energia. Ao contrário, a gente apanhava porque a mãe mandava, vem embora, não, só mais um pouquinho. Aí de vez em quando chegava no portão, vai agora, arrancava uma vara da árvore. Opa. Era uma geração que sabia respeitar pai e mãe. Eu quero ler um texto e quero que você preste muita atenção. Esse texto é de uma que estava na revista há um tempo atrás, numa revista Época. E esse texto fala sobre o direito à felicidade. Presta atenção no que eu vou ler. Ela diz assim: ao conviver com os bem mais jovens, com aqueles que se tornam adultos há pouco e com aqueles que estão tateando para virar gente grande, ela diz assim: eu percebi que nós estamos diante de uma geração mais preparada e ao mesmo tempo da mais despreparada. Essa geração, ela está preparada do ponto de vista das habilidades,
mas estão despreparadas porque não sabem lidar com frustrações. Nunca houve uma geração de crianças e adolescentes e jovens tão inteligente a nível de tecnologia. Você entende isso? Bota um telefone na mão de uma criança de 10 anos, ela me dá um banho. Ó, enquanto eu, irmãos, digito com um dedinho só, a rata pega, faz... eu fico até difícil de acompanhar. São rápidos, os aplicativos, a forma de abaixar, como que monta vídeo, meu Deus, é uma velocidade de informações. Mas pergunta se eles sabem lidar com frustrações, se eles sabem lidar com perdas, sem se apavorarem. É uma geração, e olha que interessante, tão habilidosa para usar a tecnologia, mas é uma geração despreparada porque despreza o esforço. Eu não sei se você entende, essa é uma geração que só gosta de apertar botão, elas não gostam de ter trabalho braçal para nada. Parece que quem trabalha braçalmente é bobo. Ah, você é bobo, é só apertar aqui, aperta ali, aperta lá. Você sabia que de tanto aperta aqui, aperta lá, muita gente está ficando em depressão porque não gasta energia, o quê? Física. Esse negócio de ficar sentado só apertando, você sabe que tem até aquelas cadeiras especial para a galera que joga, né, no computador, para ficar 8, 10 horas sentado. Você já pensou o que é 8 horas sentado só jogando? Sabe, a gente vive uma geração que aprendeu a apertar botões, uma geração que despreza o trabalho físico, uma geração preparada porque conhece o mundo. Hoje, pelo telefone, pelo computador, eles sabem tudo de países. Porém, é uma geração despreparada porque desconhece a fragilidade da sua própria vida. A pandemia trouxe para a humanidade aquilo que a humanidade tinha que se tocar. Você fisicamente não é nada. Um vírus, uma bactéria mata. O ser humano avançou tanto na tecnologia, avançou tanto na ciência, avançou tanto que se esqueceu que uma coisa invisível está fazendo uma destruição e mostrando que não tem branco, não tem negro, não tem rico, não tem pobre, não tem quem tem doutorado, quem é analfabeto, mata qualquer um, porque debaixo dessa pele aqui, ó, a composição é a mesma. E aí essa é uma geração que tinha esquecido a sua fragilidade, uma geração que não aprendeu a sofrer, uma geração que foi ensinada a acreditar que nasceu com direito à felicidade, sem esforço nenhum. Quem já não viu falando, fala assim: ih, ó, tirei tanto, não estudei nada, nem precisei estudar. Ó, eu consegui aquele emprego, mas nem fiz esforço. Que pena, né? Porque o ideal era dizer: batalhei pra caramba para ser quem eu sou hoje. É tão gostoso você lutar por algo e conquistar. Mas essa é uma geração que pensa que talvez não tenha que ter nada. Há uma geração de classe média que estudou nas melhores escolas, é fluente em outras línguas, viajou para o exterior, teve acesso à cultura, à tecnologia. Uma geração que teve muito mais do que os seus pais, porque aí os pais querem dar para os filhos aquilo que eles não tiveram. Cuidado com isso, porque você pode dar demais, e dar demais ele não vai valorizar. O fato é que a gente percebe uma geração que teve mais do que seus pais e ao mesmo tempo cresceu com a ilusão de que a vida é fácil. Irmãos, você não vê uma geração de jovens assim, dedicados a procurar um trabalho, a pensar em estudar, sabe, fazer. Não, tudo é fácil. Não, para quê? Eu vou herdar isso aqui do meu pai, eu já aprendi como ganhar dinheiro. Uma geração que tem a ilusão de que viver nessa terra vai ser a coisa mais fácil, vai ser festa, rolê o tempo inteiro. Pois eu quero te dizer que chega a hora de ser adulto e as responsabilidades vão vir para você, querendo ou não. Ninguém te dá casa, comida e roupa de graça. A sobrevivência
chega uma hora, os pais vão sair da terra e você vai ter que aprender a andar sozinho. Há uma geração que pensa que a vida é fácil. Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de trabalho uma continuação das suas casas, onde eles acham que o chefe vai ser igual o pai deles. Sabe aquela pessoa que vai trabalhar numa empresa e ele não sabe ver o patrão como patrão, ele acha que o patrão tem que entender, que ele pode faltar, porque ele acha que ali tem que ser igual a casa dele. É engraçado, irmãos, é uma geração que parece madura na idade, mas imatura nas emoções. Tenho me deparado com jovens que pensam que tudo lá fora vai ser fácil. E eles pensam que eles têm o direito. Não é uma geração humilde, mas uma geração, não, meu pai e minha mãe têm que cuidar de mim, não pedir para nascer. Olha isso. Não, o problema dele, não pedir para vir para essa terra. E a gente sabe que isso é uma ilusão e um conceito errado da modernidade. Sabe uma das coisas que eu tenho visto? Eles foram ensinados por essa sociedade que haja o que houver, eles têm o direito de serem felizes, sem esforço, sem trabalho. Sentem-se revoltados quando a gente coloca limite, emburra. Como é estressante a vida deles, né? Eles querem ganhar tudo, mas não querem dar nada. Querem ganhar sem ter de lutar por quase nada. Desconhecem que a vida é uma construção e para conquistar um espaço no mundo é preciso ralar, trabalhar, ter ética, ter honestidade. Há uma geração que coloca o seguinte: o cara esperto é o que não faz nada e ganha dinheiro sem fazer nada. E eu posso te dizer que dinheiro fácil não existe. Esse dinheiro vai custar-lhe alguma coisa. Mas tem dito aí fora, não, fulano é esperto, nem precisou terminar os estudos e está ganhando um monte de dinheiro. Sabe, família é para falar desses princípios, irmãos. Família é para preparar nossos filhos para serem honestos. Se tem uma coisa que me irrita é a mentira. É uma das coisas que eu mais brigo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade, por mais que ela te leve para o lugar da humilhação, por mais se você falar a verdade, você vai tomar uma dura, não se preocupe, ela vai te proteger. A verdade sempre vai te proteger. A minha mãe dizia assim: se você falar a verdade, eu posso escolher não te bater. Agora, se você estiver mentindo, você vai apanhar o dobro. O que ela estava querendo me ensinar? Fala a verdade, porque aí eu posso te ajudar. Sabe, uma das coisas muito tristes para um pai, para uma mãe, ou para um irmão, para uma esposa, é quando você tem que saber pelos outros aquilo que você gostaria de saber diretamente pela pessoa que convive com você. Não permita, viu, marido, esposa, filho, ser descoberto nos seus erros. Procure e converse e confesse, porque o lugar que mais te ama ainda é a sua casa. Podem ficar bravos com você, mas vão te estender a mão. Sabe, eu quero deixar para você nessa noite pensar sobre essa geração que precisa aprender sobre honestidade, sobre ética. Porque boa parte dessa nova geração é assim? Não sei, irmãos. Eu penso que é um questionamento importante para quem está educando filhos e adolescentes, crianças. Porque essa é uma época marcada pela ilusão de que a felicidade é uma espécie de direito. Eu tenho testemunhado, eu posso falar isso até como profissional, muitos pais angustiados, porque não sabem mais o que fazer com seus filhos, com seu relacionamento conjugal também. Parece que nada consegue atingir o alvo. Parece que o negócio não sai do lugar. Pais que fazem malabarismo para dar tudo que o filho quer. Errado, irmão. Seu filho tem que ter o que você pode dar, e o que você não puder, deixa ele trabalhar para ter.
Porque quando você se desdobra, trabalha feito um louco para dar aquilo que você nem tem condição de dar, você está ensinando para ele que ele não precisa lutar por nada, porque tudo o papai e a mamãe vai dar. Eu tenho aprendido isso com o Senhor. Sabe, uma das coisas que eu percebo quando os filhos nascem, parece que os pais já se tornam devedores. Parece que a gente não quer frustrar. Parece que se todo mundo tiver determinado telefone e você não puder dar aquilo para o teu filho, parece que você é um fracassado. Parece que o filho de todo mundo tem aquela roupa, vai fazer aquela viagem. Querido, anda na sua medida, no seu casamento e na sua casa. Pode, não pode, não pode. Mas houve uma geração que usava conga, que chute, um chulé, irmãos. Tal do que chute era triste, hein? Meu Deus. Ainda usava para jogar futebol. Tinha que, pretinho, né? Tinha que depois botar para lavar. Mas era uma geração que sabia valorizar. Não tinha Nike, não tinha nada, não tinha tantas marcas, irmãos. Eu não sou contra, não, eu gosto de coisa boa, mas eu quero dizer que uma marca de roupa não determina quem é seu filho ou quem é sua família. Tem muita família cheia de marca e infelizmente cheia de ferida também. O que eu quero te dizer nessa noite? Eu quero te dizer que Deus tem um plano com a tua família. Você crê nisso? Você crê que você precisa fazer com que suas palavras sejam compatíveis com as suas ações? Sabe, essa classe média parece que despreza todo o trabalho de esforço, prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já nasce pronto. Dizer que uma pessoa é esforçada é quase uma ofensa. Ter de dar duro para conquistar alguma coisa, nossa, isso é para perdedor. Esperto é aquele que não estudou, não fez nada e está ganhando dinheiro. Esperto é aquele que não fez nada e passou em medicina porque deu um jeitinho de comprar a prova. Olha isso, irmãos. Sabe, uma das características que eu tenho vergonha do Brasil é chamado jeitinho brasileiro. Que chato, irmãos. E infelizmente nas nossas famílias tem gente dando jeitinho. Não, vamos dar um jeitinho. Sabe, uma das coisas que infelizmente o pessoal passa aí fora, que bacana é o cara que não estudou, é o cara que bebeu, que se embriagou e depois foi fazer o vestibular e diz para todo mundo: eu passei. Parece que se esforçar é coisa para gente burra, gente pobre, que ainda precisa segurar seu lugar no país. Eu tenho visto que pais e filhos têm pagado caro pela crença de que felicidade é um direito e que frustração é um fracasso. Talvez esteja aí uma pista para a gente entender, gente. Talvez o seu filho precise entender o que é frustração, o que é fracasso, para um dia ele ter sucesso na vida. Quem não sabe perder não está pronto para ganhar. E isso é relacionamento marido e mulher, filho, pai. Se você não sabe perder, se você não sabe ver o defeito do outro, se você não sabe conviver com a limitação do outro, então não diga que é família. Porque família é aquele que sabe ver a limitação do outro, mas ele luta pelo outro e ele não faz de conta que não está vendo. Educar é difícil, construir família é difícil, porque todo dia é um tijolinho. Não tem um dia que você vai chegar em casa que não tenha algo para colocar em ordem. É ou não é, pastor Jefferson, pastora Camila? Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido: quem não sabe se frustrar é um forte candidato a uma vida de fracasso. Porque quando você se frustra, você vai aprender que eu me frustrei aqui, mas eu vou aprender ali na frente e eu vou conquistar ali na frente. É muito nítido hoje, com a geração da pandemia, você olhar o rosto de espanto de jovens, de adolescentes, ao descobrir que a vida não é como o pai e a mãe tinham prometido. Expressão que logo muda para o lado chateado, porque possuem habilidades e ferramentas, mas não têm preparo para lidar com dor e decepções.
como a pandemia mostrou. Saber lidar com a doença, saber lidar com perda, saber lidar que de repente o pai e a mãe tinham um tanto de dinheiro e de repente o pai e a mãe perdeu tudo e agora pega a família e fala: nós vamos morar ali agora, ó, 4 cômodos. Quando a família é família, os filhos vão dizer assim: não tem problema não, pai, nós estamos juntos. A esposa vai dizer: não tem problema, amor, tendo o que comer, o que beber, o que vestir, a gente está junto. Isso é família, irmãos. E quando não é família, eu vou morar com meu tio, eu vou morar com... Sabe por quê? Porque enquanto o pai e a mãe pôde dar tudo, a esposa era a esposa, o marido era marido e os filhos eram filho. Entrou a crise financeira, ninguém é mais ninguém. E aí? Saber lidar com perdas, saber lidar com dor e decepções. Eles nem imaginam que viver é também ter que aceitar limitações. E que ninguém, por mais brilhante que seja, vai conseguir ter tudo nessa vida. Quando nós falamos de família, nós falamos de você ensinar a sua casa a como se movimentar na sociedade, entre erros e acertos, mas nunca desistindo de prosseguir. Será que nós vivemos família ou nós somos um grupo dentro de um mesmo teto, irmãos? E pagamos as contas, e brigamos porque gastou muita luz. Porque família senta para conversar, família se abraça, família se perdoa, família chora junto, família compartilha a situação de dizer: olha, vamos economizar, o pai está com dificuldade. Verdade, pai, não, nós estamos passando por esse momento. Por que esconder? Por que querer dizer que está tudo ótimo e fazer seu filho ou sua esposa, seja lá quem for, o tempo inteiro achar que tem tudo? Sabe uma das coisas que eu acho linda na vida de Timóteo? Timóteo foi bem cuidado na área da família. Em 2 Timóteo 3, 14 e 15, você vai ver Paulo dizendo assim: quanto a você, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem a aprendeu. Sabe de quem Timóteo aprendeu? Da avó, da mãe. Ele não foi com os amigos da rua. E aí diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de te tornar sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Timóteo teve a avó, a mãe, e ele foi ensinado. Diga assim: eu preciso aprender a ser família, Senhor. Eu preciso. Eu quero terminar te dizendo o seguinte: o aprendizado é na família, irmãos. Paulo destaca a importância do que Timóteo aprendeu com a sua avó Lloyd, com a sua mãe Eunice. Paulo chega a dizer em 2 Timóteo 1,5: me recordo da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó e depois na sua mãe, e estou convencido que habita em você. Uma das coisas que eu sinto muita saudade no Jair. Amém, meu marido. Sabe, uma das coisas que eu sinto, irmãos, é que no tempo em que todas as faculdades mentais dele estavam trabalhando normalmente, pensa em alguém que sentava com as escrituras e que aprendeu a ler as escrituras e ficar com ela durante todo o dia. Nunca pegou o microfone para pregar, nunca gostou de falar nada, mas até hoje, mesmo com a limitação da demência, ele continua 2 horas por dia com a Biblinha, mesmo sem saber reter quase nada. Mas eu sei que você que tem condição de passar para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, as escrituras, porque hoje, por mais que queira ler comigo, embaralha,
Mas no tempo outrora Ele fazia isso comigo. Sabe uma das coisas que eu quero terminar te dizendo? A comunhão, a qualidade e a quantidade de tempo. Vou falar de novo. A comunhão, a qualidade e a quantidade de tempo é muito importante para a sua família. Tem que ter comunhão, que é relacionamento. Tem que ter qualidade para tudo, para ouvir sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais. Porque a gente vê que ainda conversar é o melhor remédio. Se alguma coisa não vai bem, por favor, converse. Mas não é aquela conversa para quebrar o pau, para dizer você está errado nisso, não. Vamos conversar, a gente está brigando muito. Vamos conversar, a gente não está bem. Você viu como é que você está irritado? Você viu como é que você está falando comigo? Família tem que ter relacionamento, tem que ter qualidade, tem que ter quantidade de tempo. Vemos a importância de conversar sobre a palavra quando você estiver em casa, quando estiver fazendo suas coisas. Não fique com a Bíblia só no intelecto, mas faz ela se tornar um estilo de vida. Você traz seu filho na igreja, isso é muito importante. Você está aqui nessa noite é muito importante. Mas acima de tudo, aquilo que você viver quando sair daqui essa noite é o mais importante. Me ouvir por 1 hora, legal. Mas o que você vai fazer? Você é família ou você é um grupo de pessoas que deixa cada um seguir seu próprio estilo de vida? Porque família anda junto, irmãos. Família anda junto. Se você me perguntar qual é a paixão que eu tenho hoje, é de trabalhar quase 11 horas por dia e não poder ficar o tempo que eu gostaria de ficar com ele. Saio 8 horas da manhã, chego em casa 8 horas da noite. E o que eu mais queria era ficar com ele. Passar mais tempo com a Radassa? Também. Cometi um erro enorme. Assim que eu vim morar aqui, eu passei a maior parte do tempo trabalhando. E ela teve que ficar sozinha no apartamento. Com o Jair. Mas eu não percebi a falta que eu estava fazendo. Porque eu estava cuidando da sobrevivência depois do diagnóstico. Eu vejo tanta gente que tem possibilidade de passar mais tempo com os seus e não faz isso. São 29 anos, 28 anos andando com ele. Mas justamente agora eu queria estar mais presente. Mas agora na minha casa é só uma provedora. Quem trabalha comigo, Cláudia, sabe disso. O quanto eu corro, a gente quase nem se vê, né, Cláudia? Você tem tempo de qualidade com a família, é a coisa mais importante. Domingo passado eu peguei o carro, ele foi dirigindo e coloquei umas músicas que a gente ouvia. E ele dirigindo a 30, 40 por hora. E eu sei que esse não é totalmente quem ele é. Mas mesmo assim a gente riu, a gente brincou, a gente cantou. E às vezes eu tenho muita saudade dos papos que a gente tinha, das conversas que a gente tinha. E até mesmo das brigas que a gente tinha. Porque era para ficar cada dia uma família mais estruturada. Fique em pé, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero falar sobre isso. Tempo de qualidade, tempo de quantidade com a sua família. Ninguém nessa terra vale mais do que o que você tem em casa. Nenhum carro novo, nenhuma casa nova, nada é mais importante. Você entende o que eu estou pregando nessa noite? Eu quero que você saia daqui dizendo: Senhor, me ensina a viver família, Senhor. Me ensina a viver família com a minha esposa, Senhor, com o meu esposo. Talvez seus filhos já sejam crescidos, já estão decididos, mas aí você tem que viver família com a sua esposa, com o seu esposo. Me ensina a viver família, Senhor. Eu não quero simplesmente ser 2 pessoas morando na mesma casa, pagando as contas. Não, a gente quer rir, a gente quer conversar, a gente quer chorar junto.
A gente quer ter prazer de se abraçar. Quando eu não tinha filhos, a gente ficava assim, às vezes, o sábado inteiro, irmãos, deitados junto, conversando, assistindo um filme, ria. Meu Deus, como é bom ficar do lado de quem a gente ama. Como é bom perdoar. Às vezes a gente brigava. Depois eu ficava, você já está calma? Eu falei, te perdoei, mas não fala comigo agora não. Mas depois tudo ia se ajustando. Eu posso não ter orgulho das minhas falhas, das minhas imperfeições como mãe, como esposa. Mas eu tenho um orgulho nessa vida, irmãos. Eu consegui construir minha família. Não é uma família perfeita, mas é uma família. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui da mão. Ele é uma graça. Dá aqui a mão. Ele sabe que eu estou falando dele. Ele está dizendo, eu te amo. É, você mesmo. Deixa eu me. Você está entendendo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que vem pela frente, mas ele casou com uma mulher que o ama. É você, é claro, é você. Ele está dizendo, claro, é você. Se você estiver com a sua família do lado, dê a mão para ela, abrace ela. Compreendo os teus caminhos. Fala para o Senhor, me ensina a ser família, Senhor. Pois te darei a minha canção. Você entende o que Deus veio falar com você nessa noite? Doces palavras te darei. Seja família, seja família, seja família. Ora aí pela pessoa que está do teu lado. Fala, Senhor, nos ensina a cada dia a sermos mais fortes, Senhor. Fala, Senhor, eu não quero ficar, Deus, simplesmente pagando as contas, nem divergindo em torno de dinheiro. Me dá tempo de qualidade com a minha família, Senhor, com os meus pais, com a minha esposa, com o meu esposo. Fala isso para eles. Fala, Senhor, eu não sei às vezes ser o pai que o Senhor quer que eu seja, a mãe, a esposa, o filho, a filha, mas eu quero fazer diferença nessa terra, Senhor. Eu quero fazer diferença com a minha casa, com o meu relacionamento, Senhor. Porque eu sei que vai valer a pena, Senhor. Vai valer muito a pena, Senhor. Tudo que construímos na nossa casa vai valer a pena, Senhor. Oh, Deus, somos família porque temos um Pai que está no céu. Temos um Pai que está no céu. Sim, Jesus. Que a visão da tua face és tudo que eu preciso. Deus quer mudar a sua casa, fazer da sua casa uma família sólida, unida. Vai valer a pena. Sim. Que vai valer a pena. Tudo que você está passando hoje vai valer a pena. Vai fazer a sua família ser mais unida, mais forte. Sim. Que vai valer a pena. Não tem problemas, frustrações, as decepções. O Senhor te chama para viver família com Ele. Para viver família com Ele. Fala para Ele, Senhor, me ajuda a ser um filho que traga alegria ao coração dos meus pais. Me ajuda. Sim, que o amor e o perdão seja a marca da nossa casa. Que o amor e a cumplicidade seja a marca da nossa família, Senhor. Que vai valer a pena mesmo. Sim, 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 Deus. Sim, Jesus. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai, porque o Pai nos adotou. Que
vai valer a pena. Tudo que você está vivendo vai valer a pena. Vai fazer você mais forte. Eu sei que vai. Sim. Quando o grande dia chegar, e esse dia vai chegar. Quando o grande dia chegar, Jesus vai voltar. Quando o grande dia chegar, eu cantarei. Eu vou dizer: valeu a pena, Senhor. E quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, cante comigo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei. E você vai dizer para Ele assim, ó. Você vai dizer assim, ó: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Oh, meu Deus. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Eu sei. Diga isso aí em fé, vai. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Sim, Jesus. Que a nossa família, Pai, seja um estilo de vida que pareça com a família que está no céu. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Assim como nós temos escolhido perdoar dentro da nossa casa, na nossa família, Senhor, nos perdoa, Senhor. Fortalece as famílias aqui, Senhor. Fortalece o coração dos filhos que se decepcionaram com seus pais. Ó Deus, fortalece o coração de cada família, que possa haver perdão, que possa haver graça, que possa, Senhor Deus, cada dia fortalecer, que a gente converse na nossa casa, que a gente possa se alegrar como família, Senhor. Que a gente possa pregar para Arapongas que somos família, Pai. Não uma família perfeita, mas uma família que caminha para a perfeição. Uma família que quer fazer o que é certo, Senhor. Sim, Jesus. Nós te amamos. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. O que você tem? Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito, fui adotado como filho. Nós somos herdeiros. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Faça dessa igreja sua família. Faça dessa igreja uma casa de paternidade para você. Somos o Ministério Resposta e queremos dizer que nós amamos você, Arapongas. Amamos você, Brasil. Batizados no teu Espírito, cantamos Abba, Pai. Vamos nos despedir cantando esse cântico. Cantamos Abba, Pai. Nós somos teus para sempre, Senhor. Para sempre teu. Declare isso nessa noite. Abba, Pai. A noiva declara. Eu quero ouvir você cantar, vai. Diga que você é dele. Nós somos teus para
para sempre, Senhor, para sempre. Abba, Pai, Abba, Pai, sim, Abba, Pai, nós somos seus, para sempre seus. Feche os seus olhos, eu quero orar contigo. Dado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, uma grande família. Você crê nisso? Batizados no teu Espírito, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, uma grande família, batizados no teu Espírito. Agradeça ao Senhor pela sua família antes de sair daqui. Diga: obrigado, Senhor. Minha família não é perfeita, mas é a que tu me deste, Senhor. Queremos aprender uns com os outros, Senhor. Oh, Abba, Pai, Abba, Pai. Para sempre seus, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados pelo teu Espírito, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados pelo teu Espírito. Sua vida, você entende o que o Senhor falou nessa noite? Cantamos Abba, Pai. Canta, amor. Abba, Pai. Nós somos teus, pra sempre teus. Sabe como é que eu quero que você saia daqui nessa noite? Eu quero que você saia daqui se sentindo a família mais linda de Arapongas. Você vai sair daqui se sentindo assim? Quando eu vi a Radassa cantando assim, ó, fui adotado. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados pelo teu Espírito, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados pelo teu Espírito. Eu quero orar com você para encerrar esse culto. A gente vai orar. E orem pela minha família, orem pela Radassa. Tempo difícil, mas nós estamos caminhando. Todo dia se perdoando, todo dia andando juntos. Que bom, né? Pai, muito obrigada por essa noite. Que ministramos sobre família, que entendemos que somos família. Leva o teu povo para casa com esse desejo de conversar, de ter tempo de qualidade,
de cuidar dos seus filhos com amor e não com exigências. Que não seja lei, mas que seja graça. Faz com que cada um de nós pense sobre sua própria casa, não a nível de críticas, não a nível de exigências, como eu estou dizendo, Senhor, mas como o Senhor tem feito conosco. O Senhor nos corrige, mas o Senhor nos ama. O Senhor nos exorta, mas o Senhor nos ama. O Senhor nunca nos abandona. Pai, nós oramos para que a paz que excede todo entendimento guarde a mente e o coração de cada um nessa palavra ministrada nessa noite. Que a família seja a nossa prioridade, para que o reino do Senhor seja manifestado através daquilo que vivemos dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Bom começo de semana.